poder de Deus. O Espírito Santo não é um poder. O Espírito Santo não é uma atmosfera. O Espírito Santo não é uma sensação, não é um arrepio, não é uma nuvem, uma névoa. O Espírito Santo não é um calorzinho que a gente sente, um arrepio quando está no culto. O Espírito Santo é uma pessoa. Ele não é um poder. Ele é aquele que dá o poder. O Espírito Santo é o próprio Deus. Assim como o Pai é uma pessoa e o Filho é uma pessoa, o Espírito Santo também é. E como pessoa nós precisamos começar a tratá-lo como tal. Porque enquanto nós vemos o Espírito Santo como um poder, como uma influência, como uma atmosfera, nós sempre vamos querer mais para poder usar. Mas quando nós vemos o Espírito Santo como uma pessoa, nós nos rendemos para conhecê-lo como pessoa e deixar que Ele nos use. E isso faz toda a diferença. O Espírito Santo é o coração de Deus em pessoa. E Ele é uma promessa para todos nós. O Espírito Santo é a maior herança e o maior presente que todos nós poderíamos receber. Mas a questão é como viver isso. Como que é possível ter uma vida de intimidade com o Espírito Santo? O batismo do Espírito Santo não é algo adicional, algo paralelo da fé, algo secundário assim, depois da salvação. Muitas pessoas veem que a salvação é o número 1, o topo. E depois, dons, o batismo e outras coisas são secundárias. O batismo do Espírito Santo não é adicional, não é paralelo, nem secundário à salvação. Sempre foi a ideia central de toda a Bíblia. Mas você pode falar, não, Pedro, não é. A missão central da Bíblia é mostrar que Jesus salva. Exatamente. A Bíblia fala que Jesus veio para salvar o que estava perdido. A missão central de Jesus é salvar o que estava perdido. Mas a questão é como que isso acontece. Em Efésios 1:13, 14 diz assim: nele, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus. Você ouve o evangelho, você crê no evangelho, e o Espírito Santo te sela. E é nisso que se dá a salvação. É o selo do Espírito Santo em você, a partir do evangelho. Então salvar é a missão central de Jesus. Só que se salvação ela é o selo do Espírito que vem mediante a fé, então a missão central de Jesus é estabelecer o selo do Espírito que vem mediante a fé. Quando nós apresentamos alguém pela primeira vez, se você chega, está com algum amigo seu, uma colega, marido ou mulher, e você vai apresentar para uma pessoa que ainda não conhece, normalmente a maneira como você apresenta, você sempre dá uma ênfase para a principal característica daquela pessoa, a característica que mais define, que mais identifica quem ela é. Por exemplo, se eu vou apresentar o pastor Daniel para alguém, por exemplo, eu falei: esse é o Daniel, o pastor daqui da igreja. É a principal característica que eu posso identificar quem ele é naquele momento, para que a pessoa conheça ele. Nos 4 evangelhos, a primeira pessoa a apresentar Jesus em todos os 4 evangelhos foi João Batista. E nos 4 evangelhos, a maneira como João Batista apresentou Jesus para o mundo era como ele sendo aquele que batiza com o Espírito Santo.
Então, se essa foi a maneira como João Batista decidiu apresentar Jesus pela primeira vez, então eu acredito que essa era a característica mais notável que João Batista queria destacar a respeito de Jesus. Que ele é aquele que batiza com o Espírito Santo. Fala isso em Marcos 3,11, Mateus 3,11, Marcos 1,8, Lucas 3,16 e João 1,33. E aí você pode perguntar, Pedro, mas a principal característica de Jesus não era salvar o pecador a partir do seu sacrifício na cruz? Aonde que está a cruz em tudo isso então? Você está deixando a cruz um pouco de escanteio e colocando o batismo do Espírito Santo como central? Vou te mostrar pela Bíblia como que isso funciona. O sacrifício e a entrega de Jesus é o meio, é a porta que Deus abriu para que nós pudéssemos viver essa realidade. A tinta que Deus usou para se viver com o Espírito Santo habitando dentro de nós. O sangue de Jesus, a morte e a ressurreição de Jesus ratificou a nova aliança. Nos dá o direito de ressecar, que às vezes é um termo de desfrutar, mas respeito da nova aliança. O que é a nova aliança? O que será isso? Novo pacto, nova aliança, novo testamento. A nova aliança era então o que é tudo. Precisamos entender assim, desse contrato, desse acordo de Jesus. A nova aliança é uma das cláusulas desse contrato, desse acordo. Agora, o sacrifício de Jesus em si não era a nova aliança em si. Era aquilo que era necessário ser feito no novo acordo de Deus para que a nova aliança fosse estabelecida. A Bíblia fala como? Mas o que é a nova aliança? Ezequiel 36 aliança você tem que entender, é um pacto, é um acordo, um novo acordo de Deus, como se fosse um contrato, resumir tudo em uma coisa. Como você faz os votos de aliança vivendo dentro de você. Você está fazendo um acordo entre as duas pessoas do poder, baseado no que Deus sempre quis com promessas que desde antes de entregar e fazer a primeira aliança. E a nova aliança, tanto quanto a antiga aliança, é a mesma coisa. Você vê que isso está em Ezequiel 36, versículo 5 e 7, diz assim: uma promessa que Deus fez, tanto respondido da parte de Deus, perderei a água pura sobre vocês, e vocês ficarão puros. Só que qual que é a questão? Deus purificarei de todas as suas impurezas. A primeira aliança com todos os seus ídolos, no mundo cidade, darei a vocês um coração novo. Porém, o Espírito fala que a primeira aliança ela não tinha. Tirarei de vocês um coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Porém, o meu Espírito em vocês e levarei a agir segundo os meus decretos. Obedecerem fielmente as minhas testemunhas. Direi-lhes que tem uma ilustração, uma demonstração por ele também fala. Estão chegando dias, diz o Senhor. A nova aliança, que na verdade foi aquilo que Deus planejou desde o começo, Ele revelou plenamente que aliança era essa e como ela funcionava a partir de Jesus. Jesus veio para estabelecer e introduzir a nova aliança sobre a terra, o novo acordo de Deus, entre aspas, o novo contrato de Deus com o homem. Porque o primeiro não tinha poder, nunca teve, a Bíblia fala isso. O sangue de touros e bodes não podem tirar pecado. A Bíblia fala, a lei não pode aperfeiçoar ninguém. Ela não é eficaz para transformar. Ela só sinalizava o pecado e mostrava que você precisa de algo mais do que a lei. Porque só com a lei você não consegue ser santo. A lei foi um caminho pelo qual Deus escolheu chamar a atenção do homem para mostrar, está vendo como você não consegue fazer pelas suas obras? Que você precisa de mim. E até que chegasse a plenitude dos tempos, como a Bíblia fala, Jesus veio em carne para trazer vigência, para colocar em vigência, colocar em vigor a nova aliança, o novo acordo de Deus com o homem. É como um novo contrato com novas cláusulas, novas promessas e novas propostas. A diferença é que esse acordo e esse contrato, essa aliança entre Deus e os homens, foi assinado com sangue.
E a tinta que assinou esse contrato, essa nova aliança, não foi mais o sangue de touros, de bodes, de animais, de cordeiros. O sangue de Jesus, a morte e a ressurreição de Jesus é o que ratifica e nos dá o direito de receber e de desfrutar e viver da nova aliança. A nova aliança era então o conteúdo, assim, desse contrato, desse acordo em questão. A nova aliança eram entre as cláusulas desse contrato, desse acordo. Agora, quais eram essas cláusulas, essas questões, esse conteúdo desse novo acordo de Deus com o homem? A Bíblia fala qual? A Bíblia fala em Ezequiel 36 e Jeremias 31 também. O novo acordo de Deus com o homem, se você for resumir tudo em uma coisa, é o Espírito Santo vivendo dentro de você e te dando poder para viver o que Deus sempre quis que você vivesse, desde antes de entregar e fazer a primeira aliança. Você vê que isso está em Ezequiel 36, versículo 25 ao 27, que diz assim, é uma promessa que Deus fez aqui. Ele diz: aspergirei água pura sobre vocês, e vocês ficarão puros. Eu os purificarei de todas as suas impurezas e todos os seus ídolos. Darei a vocês um coração novo, e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês um coração de pedra, e lhes darei um coração de carne. Porei o meu espírito em vocês, e os levarei a agirem segundo os meus decretos, e obedecerem fielmente às minhas leis. Em Jeremias 31, versículo 31, ele também fala: estão chegando o dia quando farei uma nova aliança com a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá. Não será como a aliança que eu fiz com seus antepassados, quando eu os tomei pela mão para tirá-los do Egito. Porque eles quebraram a minha aliança, apesar de eu ser o seu Senhor, diz o Senhor. Esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel depois daqueles dias, declara o Senhor. Porei a minha lei no íntimo deles, e as escreverei nos seus corações. Eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Ninguém mais ensinará o seu próximo, nem o seu irmão, dizendo: conheça o Senhor, porque todos eles me conhecerão, desde o menor até o maior. Porque eu lhes perdoarei a maldade, e não me lembrarei mais dos seus pecados. O novo acordo é aquilo que Deus disse para o homem, não que Deus voltou atrás do que disse anteriormente, é que na verdade essa sempre foi a ideia inicial de Deus. A antiga aliança foi só um paliativo que Deus deu para o homem por ter havido rejeitado o convite e o chamado de Deus para a intimidade. Então Deus estabeleceu essas cláusulas, esse conteúdo, essas questões como sendo a nova aliança. E o sacrifício de Jesus foi o preço que era necessário para estabelecer essa aliança e fazer com que ela entrasse em vigor e fosse introduzida para a humanidade, para que nós pudéssemos ser levados a conhecer a Deus, não só agora de uma forma externa, como os discípulos antes da ressurreição, mas agora de uma forma interna, o Espírito Santo dentro de nós. Por isso que ele fala que a promessa é: lhes darei um novo coração, colocarei o meu Espírito em vocês, e os levarei a obedecer os meus estatutos e os meus decretos. Em João 7,39, Jesus falou, ele fala sobre que do nosso interior fluiriam rios de águas vivas. E no versículo 39, a Bíblia diz assim: ele estava se referindo ao Espírito que mais tarde receberiam os que nele crescem. Presta atenção nisso. Até então, o Espírito ainda não havia sido dado, pois Jesus não havia ainda sido glorificado. O que você está falando a respeito de Jesus ser glorificado? Jesus ser glorificado era uma referência a quando ele fosse de novo, quando ele voltasse de novo para o céu e fosse revestido de novo da mesma glória que ele tinha com o Pai antes da fundação do mundo.
Jesus diz isso em João 17. Ele fala: Pai, devolve-me a glória que eu tinha contigo antes da fundação do mundo. Em João 16, 7, também diz assim: Mas eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês. Mas se eu for, eu o enviarei. Jesus deixou bem claro que a condição para que o Espírito Santo fosse derramado sobre a terra era que ele voltasse aos céus e fosse glorificado diante do Pai. O Espírito ainda não havia sido dado, porque Jesus ainda não havia sido glorificado. Mas eu tenho uma boa notícia para você. Jesus já foi glorificado há 2000 anos atrás. Depois de 40 dias da ressurreição, Jesus subiu aos céus novamente. E depois de alguns dias, ele derramou a promessa do Pai. Só que isso continua para nós ainda hoje. Jesus ainda permanece nos céus. Jesus ainda permanece glorificado e sempre será. As portas para que cada um de nós sejamos cheios do Espírito Santo continuam abertas. Amém. Foi por isso que Jesus rasgou o véu quando morreu. O véu foi rasgado para mostrar que o caminho agora está aberto. E eu não vejo, eu nunca vi, eu não lembro de ter nenhum lugar na Bíblia falando que Deus costurou de novo o véu. O véu continua aberto até hoje. Amém. Porque agora o Espírito é derramado sobre toda a carne. Glória a Deus. Sobre toda a carne. Não é sobre os mais crentes. Não é sobre os mais santos. A promessa é para todos quanto o nosso Deus chamar, diz a Bíblia. A promessa do Espírito Santo é para hoje, é para agora, é para cada um de nós. E isso é ter o próprio Deus habitando fisicamente, corporalmente dentro de nós. Apesar de Deus não ter um corpo físico, Ele é real. Ele é um Espírito. E o Espírito Santo dentro de nós é o próprio Deus dentro de nós. A Bíblia fala que o Espírito Santo é o Espírito de Cristo, é o Espírito de Deus. O Espírito Santo é o cumprimento da palavra que diz que Cristo em nós é a esperança da glória. Agora, Jesus está no céu, sentado à destra do Pai. E o Pai também está no céu. Ambos estão no seu trono de glória, poder e majestade. Mas quem que opera o que opera na terra? É o Espírito Santo. Ele é o Espírito de Deus e Ele é o Espírito de Cristo. E é por isso que mesmo o Pai e o Filho, estando assentados no trono no céu, eles ainda se fazem presente onde nós estivermos. Porque isso acontece pelo Espírito Santo. Toda e qualquer manifestação de Deus na terra, sem exceção, é através do Espírito Santo. Toda cura, todo milagre, todo poder, toda obra, toda transformação, toda manifestação da glória de Deus é o Espírito Santo agindo, cumprindo a sua obra, o seu ministério na terra. Ele não é menos Deus do que o Pai. Ele não é menos Deus do que Jesus. Ele é tão Deus quanto o Pai e quanto o Filho. A diferença é que o Pai e o Filho estão agora sentados no trono no céu. E o Espírito Santo está sentado no trono dentro de você. 2 Coríntios 1:20 diz que quantas forem as promessas de Deus, em Cristo nós temos em todas elas o sim, como confirmação e garantia do cumprimento dessas promessas. Amém. E se o Espírito Santo é uma promessa, é uma cláusula que Deus deixou bem destacada no novo acordo, no novo pacto, na nova aliança, que Jesus ratificou com o próprio sangue. Se isso é uma promessa, então isso inclui dentro desse versículo que diz que em todas quantas forem as promessas de Deus, se nós estamos em Cristo, nós temos a garantia de receber essa promessa.
E talvez você possa pensar, mas eu não sei se isso é para mim, eu não sei se Deus quer fazer isso comigo, talvez Deus faça com outras pessoas que são mais espirituais do que eu, que são mais santos que eu, mas isso para mim acho que não é, mas não comigo. Deixa eu te falar uma coisa: ser batizado e ser cheio do Espírito Santo é para todo cristão, sem exceção. Amém. É para todo crente em Jesus. E muitas vezes a gente tem uma ideia de que isso é algo muito distante, algo às vezes muito até inacessível. Uma vez eu conversei com uma pessoa e essa pessoa me falou que ela achava que para receber o batismo do Espírito Santo ela tinha que primeiro parar de pecar. Eu falei, não é assim que funciona. E por quê? Eu falei, porque na verdade é o contrário. Sem o Espírito Santo você nunca vai conseguir parar de pecar. Sem o Espírito Santo você nunca vai ter poder para vencer o pecado. Então o que é que vem primeiro? Isso já quebra uma barreira que muitas pessoas pensam que para você ser cheio e batizado no Espírito Santo você precisa estar quase virando um serafim. De tanta santidade, jejum, oração. E na verdade a única coisa que você precisa é fé. Porque a Bíblia fala que o Espírito é uma promessa que vem pela fé, para mostrar que é pela graça. O Espírito Santo, ele é tão parte da graça quanto o perdão dos pecados. Assim como cura, como libertação, é por graça. Se estabelece por meio da fé, é concretizada através da fé, mas não é pelo quanto eu faço, pelo quanto eu busco, pelo quanto eu demonstro. É só pelo quanto eu creio. Porque a Bíblia fala que a Deus agradou que manifestasse a graça por meio da fé. Eu não estou dizendo que você não tem que viver uma vida santa, por favor, não interprete isso pela isso que eu falei. É legítimo sim que você busque, que você entre em oração, entre em jejum, que você busque santidade cada vez mais na sua vida, para cada vez ser mais cheio do Espírito Santo. E esse é um caminho que a Bíblia mostra que acontece. Mas o que quer dizer é que isso não é algo obrigatório e condicional, que a Bíblia fala que sem isso você não vai receber. A única coisa que a Bíblia fala que você precisa para receber é fé. Porque a Bíblia fala em Gálatas que a promessa é pela fé. Todos, sem exceção. Jesus pagou o preço para que todos fossem cheios do Espírito Santo. Isso inclui totalmente você e eu. Totalmente. 1 Samuel 10:6 diz assim: uma palavra que Samuel libera sobre Saul. Samuel diz: o Espírito do Senhor se apossará de você, e você profetizará com eles e será transformado em um novo homem. A transformação de vida que nós vemos que o Evangelho faz não é porque uma pessoa está frequentando a igreja, é porque o Espírito Santo está fazendo a palavra se tornar uma realidade dentro dela. Porque até mesmo a palavra de Deus, se não for vivificada pelo Espírito Santo, ela não passa da letra. E a própria Bíblia diz que a letra mata. Quando Paulo fala que a letra mata, ele não está dizendo que a letra no sentido do estudo, das coisas, a leitura, a ciência, como se fossem as coisas do mundo. Ele está falando da letra da lei, os próprios mandamentos. Se o Espírito Santo não vivificar a palavra de Deus dentro de você, ela só serve para te trazer condenação, porque vai te tornar consciente do pecado e não vai te dar poder para vencer. Quem nos dá poder e quem vivifica e torna a Bíblia real e torna Jesus real, tão real quanto eu e você, é o Espírito Santo. Quando o Espírito Santo nos toca, quando o Espírito Santo nos enche, quando o Espírito Santo nos transforma, é só a natureza de Deus que pode transformar a natureza do homem.
Você primeiro recebe o Espírito Santo e então você começa a dar os frutos do Espírito Santo. O fruto do Espírito, a Bíblia fala amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, mansidão, domínio próprio. E a gente sabe que existem também outros frutos que não são especificados nesse texto, mas é o que João Batista fala, são frutos que mostram arrependimento, que mostram a transformação. Uma vida de santidade, uma vida de consagração, uma vida de poder. Essas coisas só são fruto de quando nós somos tomados e somos cheios do Espírito Santo. E quando eu falo sobre ser cheio do Espírito Santo, eu não falo de um momento apenas que você fica tomado por Deus e você perde a noção. É algo constante, é algo recorrente, é algo contínuo. É quando você está continuamente cheio do Espírito Santo. Comigo aconteceu no de repente de Deus. Eu lembro quando eu tinha 14 anos, eu não estava buscando o batismo do Espírito Santo. Eu não estava pensando sobre o que seria, eu nem entendia o que era o batismo do Espírito Santo. E eu não estava buscando falar em línguas, eu nem lembrava de línguas. Mas no meu coração, o que eu queria era ter uma vida de intimidade com Deus e conhecer a Deus na realidade, na profundidade de quem Ele realmente é. E sem eu buscar batismo, sem eu entender sobre o batismo, e sem sequer lembrar de línguas, de repente de Deus me pegou, assim como pegou os discípulos em Atos 2. De repente, o Espírito Santo veio e me encheu e me transformou. E eu dou meu testemunho pessoal. Eu nunca mais fui o mesmo depois disso. E isso não acontece comigo só, não acontece com um com o outro. Esse é o desejo de Deus sobre toda a igreja, para todo cristão. Porque Jesus pagou o preço para isso. E muitos crentes hoje veem o batismo no Espírito Santo e ser cheios do Espírito Santo como se fosse uma coisa distante, como se fosse uma coisa difícil de alcançar, uma coisa difícil de acontecer. E às vezes acaba virando até algo místico. A gente mistifica que se não for assim, não for assado, não seguir esse protocolo, não acontece. Em Lucas 11:13, Jesus diz assim: se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está nos céus não dará o Espírito Santo a quem o pedir. Ele não disse que Ele vai dar o Espírito Santo a quem jejuar. Ele não disse que vai dar o Espírito Santo a quem for o mais espiritual da igreja. Aqui fala que Ele dá o Espírito Santo como um presente àquele que pede, àquele que deseja. Se até os pais que são maus sabem dar bons presentes aos seus filhos, quanto mais o nosso Pai está no céu não dará o Espírito Santo a quem pedir? A vinda do Espírito Santo sobre nós é só uma demonstração da graça e da bondade de Deus, como um bom Pai nos dando bons presentes, nos dando boas dádivas. Porque se você for ver o sentido da palavra, sempre que você associa, você vê na Bíblia, o sangue de Jesus, a fala de ressurreição de Jesus, é o que ratifica e nos dá o direito de receber, de algo bem desfrutar. Quando você vai estudar a nova aliança, o texto original, e você vai ver as palavras que estão naquele contexto, você vê que a nova aliança é então o conteúdo, fala assim, desse contrato, desse acordo. A nova aliança é entre as cláusulas desse contrato, não porque nós merecemos ou porque nós buscamos, agora, mas porque Jesus pagou o preço. Quais eram essas nós estabelecemos e acessamos por fé essas questões, esse conteúdo desse novo acordo de Deus com o mundo, assim como libertação, a Bíblia fala, assim como a salvação, assim como qualquer outra cláusula. Eu falo em Ezequiel 36 e Jeremias 31 também. Você pode pensar, mas o que é o batismo do Espírito Santo? O novo acordo de Deus. Se você for ver quando Jesus fala em tudo em uma coisa, 1:6, ele fala, dentro de pouco o Espírito Santo, vocês serão batizados com o Espírito Santo e te
Essa palavra que para nós que Deus sem batizar, você fez do original, desde antes de ela ter um sentido, exatamente como se fosse, você vê aqui em Ezequiel 36, versículo 27, diz assim, e deixa ele no promessa que Deus fez aqui. Ele diz, as perspectivas dessa palavra batismo é exatamente a mesma coisa de fazer isso com Deus, purificarei de todas as suas imundezas. Não é só mergulhar uma vez e tirar. E todos os seus mergulhar e ficar lá para sempre. Vocês até o coração da sua natureza. Porém, um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês esse coração de pedra. Sobre ser batizado em coração de carne. É disso que Jesus fala. Porém, o meu espírito. Nós temos uma experiência de levar os meus decretos. Eles são fogo do céu descendo realmente assim, explica no mistério aqui, Xeremanais, depois vai embora. Direito a sua experiência. Versículo 31, ele também fala, estão chegando assim como a Bíblia fala que o sinal que João Batista veria para saber que Jesus era o Cristo. O sinal seria aquele que você viu, sobre quem você viu, o Espírito Santo descer e permanecer. Esse é o que batiza com o Espírito Santo. Não é só mergulhar no rio de Deus uma vez. Ser batizado, ser cheio do Espírito Santo, você não faz isso. Você não tem como você ser cheio do Espírito Santo o resto da sua vida sendo tocado por Deus uma vez só. Você mergulha e fica ali. Até o Espírito Santo começar a mudar a sua natureza, mudar a sua estrutura e tornar você parecido com Jesus. Esse é o sentido do batismo no Espírito Santo. O batismo no Espírito Santo não é para você sentir um arrepio no culto, não é para você falar em línguas, não é para você começar a ter um monte de revelação só. O batismo no Espírito Santo é para transformar sua natureza definitivamente de uma vez por todas, para te fazer ser parecido com Jesus em caráter, em santidade, em integridade, em palavras e em poder. E algo que nós precisamos saber é que existe uma diferença entre ter o Espírito Santo em nós e ter o Espírito Santo sobre nós. A Bíblia mostra essa diferença. Quando nós ouvimos o Evangelho, quando nós cremos em Jesus e quando nós nos rendemos, nós imediatamente somos selados com o Espírito Santo. E o Espírito Santo passa a habitar em nós, dentro de nós. Nós somos inseridos em Cristo. Nós somos inseridos no corpo de Cristo. O Espírito de Deus passa a habitar em nós. E isso é a garantia de que nós estamos salvos e que estaremos toda a eternidade com Deus. Em nós. Mas você vai ver na Bíblia também que o Espírito Santo ele vem sobre nós. E isso é diferente. Quando ele vem em você, ele é para você. É para a sua transformação. É para a sua conversão. Para a sua mudança. É para você. Mas quando ele vem sobre você, não é só para você mais. Agora é também para os outros. Para os outros que estão à sua volta, para os outros que estão ao seu redor. Por quê? Porque quando ele vem sobre você, é quando começa a fluir os rios de águas vivas do seu interior, que começam a tocar as pessoas que estão à sua volta, e não só, mas fica dentro de você apenas. As pessoas começam a ser tocadas e alcançadas através do Espírito de Deus, que habita em você, mas que agora está sobre você. O Espírito Santo vem sobre você, é para te revestir, te ungir com poder, para você realizar as mesmas obras e a mesma vida que Jesus teve. Algumas pessoas acham, tem uma doutrina que o batismo no Espírito Santo ele se dá no momento da conversão. E quando uma pessoa ela se converte, quando ela é salva, automaticamente ela é batizada no Espírito Santo, que a salvação seria o batismo no Espírito Santo. Existe uma doutrina mais para o lado reformado, da doutrina reformada, né, protestantes, luteranos e tudo mais, não vou entrar nisso. O batismo no Espírito Santo não é sinônimo de salvação. O batismo no Espírito Santo é ele sobre você, e salvação é o Espírito Santo em você.
Depois que Jesus ressuscitou, você vê em João 20, 22, que ele aparece aos discípulos e ele fala: paz sejam com vocês. E tendo dito isso, soprou sobre eles e disse o quê? Recebam o Espírito Santo. Ali, por Jesus já haver ter sido morto, ressuscitado, a nova aliança havia sido ratificada. O Espírito ainda não havia sido derramado sobre eles, porque isso só aconteceria depois que Jesus fosse glorificado. Mas nesse momento, Jesus soprou e colocou o Espírito Santo dentro deles. E você vê que para esses mesmos discípulos, que naquele dia, depois da ressurreição, eles receberam o Espírito Santo, que passou a habitar dentro deles, para esses mesmos discípulos, Jesus disse que dentro de poucos dias eles também seriam batizados com o Espírito Santo. E Jesus evidencia o que seria esse batismo. Seria quando o Espírito Santo viesse e eles seriam então revestidos de poder para serem testemunhas eficazes de Jesus. Ser uma testemunha de Jesus nada mais é do que demonstrar quem Jesus é. Não só em palavras. Você pode dar uma mensagem linda sobre Jesus e não demonstrar nada sobre quem Ele é. Não adianta você pregar que Jesus cura se não tem poder para curar. Não adianta você pregar que Jesus transforma se não tem poder para transformar. Não adianta você pregar que Jesus dá poder para transformar a sua vida e através de você transformar o mundo, se isso não se torna realidade. Não passa de palavras. Mas quando o Espírito Santo vem, Ele dá poder para que cada letra que está escrito na palavra, de Gênesis a Apocalipse, se torne vivo dentro de nós. E o próprio Deus se movendo através de nós, apesar de nós. Quando Ele vem sobre você, é para te encher com poder. E quando isso acontece, você começa a ter vitória sobre o pecado. Quando o Espírito Santo vem sobre você, você começa a ter vitória sobre a carne, porque agora você está revestido de poder para vencer isso. Quando o Espírito Santo vem sobre você, você é revestido de poder para curar toda doença, todo tipo de enfermidades. Você é revestido de poder para esmagar e destruir toda a obra do diabo e ter triunfo completo sobre todas as obras das trevas. Quando Ele vem sobre você, você é revestido de poder para manifestar o reino de Deus, para estabelecer o governo, a autoridade e o poder de Deus sobre a terra. Quando Ele vem sobre você, você é revestido e ungido com poder para viver como Jesus, ser igual a Ele e fazer as obras que Ele fez. Foi por isso que Jesus disse em João 14, 12: em verdade eu digo a vocês, aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado. Fará coisas ainda maiores do que essas, porque eu estou indo para o Pai. Você acha que Jesus ele deixa uma promessa falando que o negócio é assim, 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 se na prática não fosse? O próprio Jesus falou: na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria falado para vocês que não seria. Se Ele disse, é porque é desse jeito. E se Ele disse que aquele que crê nele faria as mesmas obras e obras maiores, porque Ele iria para o Pai, o que significa porque Ele iria para o Pai? Porque Jesus já havia dito que quando Ele fosse para o Pai, o Espírito seria derramado. A vida de viver as mesmas obras que Jesus viveu e fazer obras ainda maiores só é possível por causa da promessa do Espírito Santo em nós e sobre nós. O propósito do batismo é encher a igreja do poder de Deus para manifestar esse poder tanto dentro do templo quanto fora. Alguém que já teve assim,
eu vou usar esse termo, entre aspas, fracasso em pregar o evangelho para alguém e a pessoa não se converter, ou está às vezes no culto e você vê que pregar a palavra, pregou, mas ninguém se converte, ninguém entrega a vida para Jesus. Você não acha que seria muito mais fácil uma pessoa se converter? Um ateu, por exemplo, você não acha que ele creria se ele visse uma perna crescer na frente dele, ou um tumor desaparecer? Eu acho que é difícil uma pessoa não crer no Evangelho se ela vê a manifestação do poder de Deus. E é por isso que Deus quer nos dar poder, para que através de nós Jesus continue curando, continue libertando, continue operando milagres. Porque a Bíblia diz que a credencial do Evangelho, o que prova que o Evangelho é real, é a manifestação do poder de Deus para transformar, salvar e operar milagres. Por isso que a Bíblia fala que o Evangelho é o poder de Deus que opera a salvação. Não existe Evangelho sem o poder de Deus. E é para isso que Deus nos quer nos dar poder, para fazer o que Jesus fazia. Lucas 4, 18 e 19 diz assim: Jesus disse isso: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para evangelizar os pobres, me enviou para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Quando o Espírito Santo vem sobre nós, Ele nos unge com poder, e aí nós começamos a fazer essas mesmas coisas que a Bíblia diz que Jesus fazia, porque da mesma forma como o Espírito Santo estava sobre Jesus, Ele também está sobre nós. Porque a Bíblia fala que aquilo que eu recebi, a promessa que eu recebi do meu Pai, eu dou a vocês. Pedro, quando ele está pregando em Atos 2, depois que acontece a vinda do Espírito Santo, ele fala: aquilo que Joel profetizou, que nos últimos dias Deus derramaria do seu Espírito sobre toda a carne, aquilo era o cumprimento da promessa que Deus havia feito. O Espírito Santo sobre nós é o cumprimento das mesmas obras de Jesus, só que agora através de nós, porque esse sempre foi o plano de Deus. Então nós começamos a realizar as mesmas obras que Jesus realizava. Nós curamos enfermos, nós expulsamos demônios, purificamos leprosos, pregamos o Evangelho, ressuscitamos mortos, ganhamos multidões, milhões de almas para Jesus, e a lista vai. Já ouvi muitos testemunhos de pessoas que já viveram todas essas coisas, todas, inclusive ressurreição de mortos. Eu conheci pessoalmente uma pessoa que no ministério dela ela já viu muitas pessoas mortas voltando a viver. Deus faz essas coisas, Ele ainda faz essas coisas nos nossos dias, através do Espírito Santo. E não pense que isso é só para algumas pessoas, para um ou para outro. Isso é para todo cristão. Amém. Isso é para todo aquele que crê. Porque é para mostrar que é pela fé. E Deus decidiu que o caminho fosse a fé, como eu já falei, para mostrar que é pela graça e não pelas obras. É legítimo, como eu já falei, que a gente busque, que a gente jejue, que a gente clame, que a gente persevere até que aconteça. Mas não é uma condição indispensável para que aconteça. A condição indispensável para receber, ser cheio do Espírito Santo, a Bíblia fala em Gálatas 3, no versículo 2 e no versículo 14. Paulo fala: eu gostaria de saber apenas uma coisa: vocês receberam o Espírito pela prática da lei ou pela fé naquilo que ouviram? Isso para que em Cristo Jesus a bênção de Abraão chegasse também aos gentios, para que recebêssemos a promessa do Espírito mediante a fé. Qual é a condição indispensável de Deus para que nós sejamos batizados e cheios do Espírito Santo? Não é prática de obras. Isso é legítimo, é bom, mas não é indispensável.
Eu conheci pessoas que no dia em que se converteram, no mesmo dia, foram batizadas no Espírito Santo. Não deu tempo de fazer nada, não deu tempo de orar, não deu tempo de jejuar, não deu tempo de buscar muito, não deu tempo de nada. Eu já vi pessoas que no momento em que elas se converteram, elas foram batizadas no Espírito Santo. Então não depende de obras, depende da fé. E quando alguém é batizado ou é cheio do Espírito Santo, tem algumas coisas que acontecem normalmente no meio do povo, na pessoa, que começa a demonstrar, começa a evidenciar que ela está recebendo o poder de Deus, que ela está sendo tocada pelo poder de Deus. São coisas que começam a se evidenciar, são notáveis, são visíveis, são evidentes, são visíveis, não são invisíveis. Quando uma pessoa está sendo cheia ou batizada no Espírito Santo, você sabe, você vê que aquela pessoa está sendo cheia ou batizada no Espírito Santo. Ninguém fica parado, quieto, em silêncio, quando é batizado no Espírito Santo. Eu quero listar aqui só algumas coisas que normalmente acontecem quando uma pessoa é tomada pelo poder de Deus. Quando ela é batizada ou quando ela é cheia, outras vezes. A pessoa pode começar a chorar. Normalmente isso acontece com a maioria das pessoas. Às vezes você está simplesmente orando e a presença de Deus vem com tanto poder sobre você que você começa a chorar. Você chora, chora e não para de chorar. Isso acontece muito quando uma pessoa é tocada, é cheia do Espírito Santo ou batizada. O choro não é por tristeza, é pelo toque do poder e do amor de Deus dentro de você. Outra coisa, é comum você escutar pessoas gritando. Por quê? Porque é uma sensação de poder tão explosivo dentro do peito que você precisa liberar isso através de um grito, de um berro, de um urro. É uma explosão de poder que você precisa expressar através de um som. A pessoa também pode começar a profetizar. A Bíblia fala de vezes que as pessoas foram cheias do Espírito Santo e começaram a profetizar. Profetizar é quando o Espírito Santo começa a falar através de você, de uma forma sobrenatural. E isso acontece também. Outra coisa que normalmente pode acontecer, a pessoa cair. O peso da glória de Deus vem sobre a pessoa de forma tão intensa que ela simplesmente perde as forças, não consegue ficar em pé e cai no chão. A pessoa pode começar a tremer. O corpo começa a chacoalhar muito, as mãos, os braços, as pernas. Começa a chacoalhar e começa a agitar muito, começa a tremer, às vezes até incontrolável. Uma vez aconteceu isso com uma abençoada aqui na igreja. A Vânia lembra. Tremeu tanto que caiu da cadeira no chão. Verdade. Algumas pessoas começam a rir incontrolavelmente. Não que é alguma coisa engraçada, mas porque elas estão experimentando uma alegria tão indescritível dentro delas, que elas não conseguem se conter e começam a rir incontrolavelmente, às vezes perde até a noção. Isso acontece. A pessoa pode ficar embriagada. Você vê que isso aconteceu em Atos 2, quando eles foram cheios do Espírito Santo, eles foram comparados com gente bêbada. Você acha que para eles terem sido comparados com gente bêbada, você acha que eles estavam normais? Estavam conversando, estavam falando, ou estavam só orando? Ninguém é comparado com um bêbado fazendo isso. Você é comparado com um bêbado quando você não consegue ficar em pé e começa a andar, caindo toda hora, como se você estivesse embriagado, alcoolizado. Você começa a falar às vezes nada com nada, fala enrolado, fala em línguas. Eles foram comparados com bêbados porque eles chegaram a um ponto de se render tanto que eles perderam a noção do normal, eles perderam a noção do natural e perderam o controle porque se renderam. E um dos pontos principais, falar em línguas. Deixa eu explicar
explicar uma coisa para você. Não se ensina ninguém a falar em línguas.